Bem-vindo, ouvinte, caro ouvinte, sou o professor Pedro Ano Júnior. Bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogado 2020, o canal que foi criado para ensinar você contabilidade de maneira prática e objetiva. Esse é o nosso segundo vídeo de aula sobre imposto de renda pessoa jurídica, né? Devo gravar em torno de 10 a 12 videoaulas referente a esse tributo, né? Tentando destrinchar a apuração e a base de cálculo desse tributo para poder dar noções para vocês entenderem esse tributo que é bastante complexo. E por que eu decidi fazer essas videoaulas? Porque o imposto de renda pessoa jurídica, ele é um tributo que ele tem como apuração, você tem que conhecer contabilidade, porque tem que conhecer conceito de despesa, conceito de receita, e para você começar a apurar o tributo, a informação vem da contabilidade, essa parte do lucro contábil, né? Então, se você não souber ver de onde vem essa informação, não souber a contabilidade, fica difícil você entender a complexidade do imposto de renda pessoa jurídica. Então, na aula passada, eu falei da questão constitucional, né? Dei mostrei a base legal desse tributo, né? Onde é que ele está, o que você tem que estudar para poder entender ele adequadamente. Então começa lá com a Constituição Federal, artigo 153, depois vai para o CTN, depois vai para a legislação ordinária, infralegal, né? Então você quer ter um caminho um pouco mais tranquilo, a consolidação é o regulamento do imposto de renda, mas é decreto, não é lei. Então, você tem que ver se aquilo que está no decreto, ele não fere a lei ou a Constituição Federal, porque assim, se ele ferir, ele pode ser passivo de questionamento. E hoje eu vou falar, e na aula passada eu falei da questão constitucional, falei que ele está previsto no artigo 153 da Constituição Federal, inciso 3, falei que ele deve respeitar os princípios constitucionais tributários, legalidade, retroatividade, anterioridade, não confisco, capacidade contributiva e os princípios específicos do imposto de renda da pessoa jurídica, universalidade, generalidade e progressividade, né? E hoje eu vou falar da questão que está prevista no CTN, principalmente no artigo 43 e 44, né, do CTN, que vai dar a definição do fato gerador desse tributo, né, a hipótese de incidência, né, quando é que é renda, o que é efetiva crédito patrimonial, né, para você poder entender a complexidade. Então, vamos primeiro fazer uma reflexão. O que é renda, né? O que é acréscimo patrimonial? Né? Que são, né, os fatos geradores, ou a hipótese desse tributo. Então, faço a seguinte pergunta: uma pessoa que compra um bem, ele está tendo renda ou acréscimo patrimonial? O que vocês acham? Então, eu peguei o salário que eu recebi, né, ou o valor que eu tenho na minha conta corrente e decidi comprar um apartamento. Quando eu faço a compra desse apartamento, eu estou tendo renda, eu estou tendo algum acréscimo patrimonial, um efetivo acréscimo patrimonial, que seria fato gerador do tributo, né? O que vocês acham? Então vamos ficar com essa reflexão, né, com essa pergunta, e vamos entender isso aí para poder entender se tem ou não tributação, teve renda ou acréscimo patrimonial nessa operação de compra de um imóvel, na compra de um veículo. Então, a hipótese de incidência, o fato gerador, que está definida no Código Tributário Nacional, no seu artigo 40, está definido no artigo 43. Então, o que vai falar o artigo 43? Que o imposto de competência da União, né, sobre renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Tá? Então, o imposto de renda, né, ele que é um tributo de competência da União, né, que ele fala renda ou proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. E vai definir o que é renda. Renda é assim entendido: produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, é fruto do capital do trabalho ou combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, se ele não é produto do capital ou do trabalho ou da combinação de ambos, né, mas ele gerou acréscimo patrimonial para o contribuinte, ele vai ser fato gerador do imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física também, tá? Porque essa regra também serve para pessoa física também. E o artigo 44 de setembro vai falar o seguinte: que a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido de renda ou proventos de qualquer natureza. Então, quando a gente vai estudar o imposto de renda, quando a gente vai falar que a apuração do imposto de renda ele pode ser lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, a base está onde, gente? Está no artigo 44 do
Código Tributário Nacional. E aí, vamos destrinchar o artigo 43, né? Vamos destrinchar a questão da hipótese-incidência ou do fato gerador para alguns, né? Então, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, que está previsto no artigo 43. Então, vamos entender primeiro o que é renda, né? Que é o inciso 1 do artigo 43. É fruto do capital, trabalho ou da combinação de ambos. Então, o que pode ser exemplo de fruto do capital, gente? Juros. Então, quando eu faço uma aplicação financeira, o rendimento que essa aplicação financeira está me dando, então, eu tenho o capital, que é o principal, que é o investimento inicial, tá? E ele vai me gerar frutos. Esses frutos é o quê? São os juros, né? É o rendimento que eu estou recebendo. Então, esses juros, ele está aumentando meu capital. Então, ele todo mês vai gerar uns juros e todo mês esse rendimento, ele vai estar sujeito ao imposto de renda. Então, se fizer o resgate, ele vai estar sujeito à tributação. Se for uma renda fixa, retenção na fonte. Se for uma renda variável, aplicação em bolsa, tem que recolher carne-leão. Aluguel, por exemplo. Então, eu tenho um imóvel, esse imóvel está locado para alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o rendimento do aluguel, né, o valor que recebo pelo aluguel, né, é decorrente desse meu bem. Então, isso que é o que? É renda para mim. Então, ele gera o quê? Acréscimo patrimonial. Então, também vai estar sujeito ao imposto de renda. O dividendo, o lucro que eu recebo desse dividendo de uma sociedade, é renda também. Deveria ser tributado pelo imposto de renda, mas hoje não é, porque tem uma expressa não tributação prevista no artigo 10 da Lei 9249, mas seria passivo de tributação, porque ele é uma renda, um rendimento. Existe um projeto de lei querendo voltar à tributação do dividendo, mas por enquanto hoje ele é isento, né? Então, tanto o dividendo como o lucro, ele é isento de tributação, mas é uma renda, né, que seria fato gerador do tributo, tá? Então, esses são exemplos de capital. Ou pode ser do trabalho, então, por exemplo, salário. Né? Então, o salário é decorrente do seu trabalho. Honorário de advocacia é decorrente do trabalho, seja da sociedade de advogados, seja do advogado pessoa física. Vencimentos também é um exemplo de renda decorrente do trabalho. Soldo para quem é militar também. Prolabore para quem que é administrador, para quem que faz parte do conselho de administração. Então, é exemplo de trabalho. Então, esses são o quê? São exemplos de renda. E toda vez que eu oferir essa renda, eu vou ser obrigado a pagar imposto de renda, né? A não ser que haja uma previsão na lei eximindo da tributação, por exemplo, do dividendo ou do lucro, tá? E aí, proventos de qualquer natureza, que está no inciso 2 do Código Tributário Nacional, artigo 43. Então, são os acréscimos patrimoniais não resultantes da aplicação do capital, trabalho ou da combinação de ambos. Então, se não é capital, decorrente do capital, se não é decorrente do trabalho, né, mas é acréscimo patrimonial, então ele está abrangido pelo inciso 2 do artigo 43 do CTN. Por exemplo, ganho em loteria. É decorrente de trabalho? Não. É decorrente do capital? Não. É o quê? É decorrente de sorte. Então, isso entra como efetivo acréscimo patrimonial e aumenta o seu patrimônio. Então, ele também está sujeito ao imposto de renda. Herança, né? E decorre do seu trabalho? Decorre do seu capital? Não. Depois que você receber a herança, sim, faz parte do seu patrimônio, é teu, e aí vai gerar rendimento. Mas quando você recebe, não. Portanto, seria fato gerador do tributo. Um bem que eu achei, é meu. Achei um iPhone, é perdido, não achou o proprietário. Tomei posse daquilo, aumentou meu patrimônio. Portanto, seria sujeito à tributação, né? Propina, né? Ou seja, vantagem indevida, né? Produto de roubo, apropriação indevida, assestamento. Então, todos são exemplos, né, de coisas que podem acontecer, né, que vão gerar efetivo acréscimo patrimonial do contribuinte, que não é nem decorrente do trabalho, nem decorrente do capital. Portanto, ele é sujeito a fato gerador do imposto de renda, tá? Então, e para configurar o fato gerador, ou a hipótese-incidência, a renda e os proventos de qualquer natureza, eles têm que ser o quê? Estar disponíveis para o contribuinte, né? Então, ele tem que estar disponível para mim, porque se for só uma promessa, uma eventual possibilidade de renda, ele não deve pagar imposto sobre aquilo. Pode ser que você ganhe, pode ser que você tenha um valor, que é muito importante para a gente que é advogado, né? Eu tenho lá, fecho um contrato com
uma empresa ou com uma pessoa física que eu estabeleci um percentual de 20% de ganho da causa, quando é que eu devo pagar o imposto? É no momento que eu assino o contrato ou no momento que eu recebo aquele valor? Né? Isso é uma potencial renda. Então, eu só devo tributar quando, gente? Quando tiver disponibilidade desse valor. E essa disponibilidade ela pode ser econômica, ou seja, receber o valor é caixa disponível, né? Que é o regime de caixa, que é aquisição em moeda, que é, por exemplo, venda de mercadoria à vista, receber agora no valor, então tem a disponibilidade econômica desse valor, ou pode ser disponibilidade jurídica, que é regime de competência. Então, caracteriza a aquisição de direito de obter a moeda, por exemplo, uma venda a prazo, né, de uma mercadoria e no qual tem uma duplicata, por exemplo, né? Então, eu tenho a disponibilidade econômica desse valor, porque de posse dessa duplicata, eu posso negociar isso no banco e já receber o valor. Então, eu já tenho a disponibilidade jurídica daquele valor. Então, se eu tiver a disponibilidade jurídica daquele valor, eu tenho que tributar aquele valor. Então, né, pega esse exemplo. Você firmou um contrato no qual você tem um percentual de ganho de causa de honorários para receber, você não vai tributar no momento que você fecha o contrato, você vai tributar no momento que essa renda estiver disponível para você. Então, é quando, por exemplo, você tem lá a decisão transitária julgada daquele caso e esse percentual de êxito você já pode executar, você já pode cobrar do seu cliente. Né? Então, aí você já vai ter a disponibilidade jurídica daquela renda. Né? Então, essa questão de entender o que é disponibilidade jurídica e econômica de renda é importante, por quê? Porque é quando você tem que entender que deve ser tributado aquele valor para o contribuinte. E isso é muito importante para a gente que milita na direito tributário, porque vira e mexe você entra com uma ação para o contribuinte para poder recuperar aquele valor para conseguir que foi pago indevidamente ou maior. Quando é que eu devo reconhecer esse valor como receita à pessoa jurídica? Quando é que eu devo oferecer a tributação para o imposto de renda da pessoa jurídica? Né? É quando eu já tenho lá uma sentença em primeira instância, quando eu tenho um acordo, ou somente depois que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, definir e transitar aquela decisão. Né? Tem inclusive uma aula específica sobre isso quando eu vou falar de contabilidade tributária. Então, por quê? Você tem que entender esse conceito de disponibilidade econômica jurídica de renda para poder entender o fato gerador. Né? No caso da pessoa jurídica, prevalece o que? O regime de competência, né? Para fins de imposto de renda. Tá? Então, eu vou tributar independente de recebimento do valor, mas pelo fato gerador, pela disponibilidade jurídica, e no caso da pessoa física, prevalece o quê? O regime de caixa. Tá? Então, é isso que vai estar definindo. E o parágrafo 1º e 2º do artigo 43 do CTN, o que ele vai dizer? Que a incidência do imposto de renda independe da denominação da receita ou do rendimento, ou seja, depende, né? Eu posso dizer que aquilo não é receita, contabilizar como é receita, mas não é receita, né? Então, na verdade, estou mascarando. Então, a União Federal pode cobrar se isso realmente gerou efetivo acrescento patrimonial para o contribuinte. Da localização, se é no Brasil ou no exterior, vai tributar, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Então, ele permite que a União possa cobrar desde que represente efetivo acrescento patrimonial para o contribuinte. E na hipótese de receita ou rendimento oriundo do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento que se dará a sua disponibilidade para fim de incidência do imposto, né, que é o elemento de conexão. Então, hoje, o que a lei fala? Né? Os lucros, rendimentos, o ganho de capital oferido no exterior, quando é que deve ser tributado sobre a pessoa jurídica? No dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Isso já tem gerado algumas discussões, né? Por quê? Porque independente da disponibilidade dessa renda, independente da disponibilidade jurídica dessa renda, a lei estabelece que ela tem que ser tributada por presunção no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Então, isso gera bastante discussões em relação a essa matéria, né, por parte dos contribuintes. Tá? E aí, quem que são os contribuintes? Você tem o contribuinte, que é o titular ou possuidor da disponibilidade de renda, ou proventos de tributáveis, que está previsto no artigo 43.5 do CTN, então a pessoa física, a pessoa jurídica, que é o contribuinte principal, e tem um responsável. Então, a gente tem a fonte pagadora da renda dos proventos tributáveis. Então, exemplo de responsabilidade de imposto de renda da pessoa jurídica é o banco, né? Então, quando você faz a aplicação do
do seu capital, do seu dinheiro, e recebe aquele rendimento. Quando você recebe aquele rendimento de uma aplicação de renda fixa, há retenção na fonte desse imposto, né, pela fonte pagadora, que é o banco é obrigado a fazer a retenção, né? Isso vira uma antecipação para a pessoa jurídica, depois ela pode compensar no seu balanço. Então, isso está previsto no artigo 45 do Código Tributário Nacional, né? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje, falar da questão do artigo 43, que tem a noção muito importante do que é fato gerador e hipótese de incidência do imposto de renda pessoa jurídica, que é decorrente de proventos de renda decorrente do capital do trabalho ou da combinação de ambos, ou aquelas patrimoniais não previstas no inciso anterior, ou seja, que não é renda nem fruto do capital ou do trabalho, né? Então é importante para a gente poder entender, e essa renda ela tem que estar disponível, né? Ou seja, essa disponibilidade pode ser econômica, que é regime de caixa, que é o valor recebido, ou jurídico, ou seja, que eu tenho direito a receber aqui do valor, que o valor já está, tem uma disponibilidade jurídica para poder efetivar, tá? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, dá sua curtida, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para poder receber a comunicação das próximas aulas. Então, até a próxima, gente. Obrigado.